Olá, queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos ao nosso devocional de hoje. Vamos dar sequência à Bíblia Online desse dia, 18/4/25. Hoje nós vamos falar algo interessante sobre os aproveitamentos da guerra. Em outras palavras, como Deus se utiliza do período de luta, do período de esforço nosso, daquilo que parece que é destruição, como que Deus, como diz a palavra, contribui para o bem, todas as coisas na vida daqueles que amam a Deus e que cumprem o seu propósito. Primeiro, cumprir o propósito de Deus é começar a entender, quando nós começamos a entender que nada, nenhuma folha da árvore está caindo ao nosso redor sem a permissão. E quando diz permissão, Deus já permite por um propósito, um plano. Então já tem um plano de Deus. E é interessante porque o versículo de Isaías 9:5 diz: Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível. 2 Coríntios 5:19 diz, nosso segundo versículo de hoje de Bíblia Online: Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Ou seja, a luta, o calçado gasto, o tumulto da batalha, o sangue revolvido, a morte de Jesus aqui agora no Novo Testamento, toda essa parte de sofredora, de desgaste, ela é servida de combustível. No Velho Testamento diz em Isaías, e no Novo Testamento de reconciliação, de restituição. Então não tem sofrimento nenhum que Deus não queira e permita, a não ser para um propósito maior de restituição, um propósito de estruturar e preparar bases de vida e solução e saída na área que está sendo mexida. Deus não permite, assim como ali eles usavam o calçado na batalha, eles tiveram tumultos, e eles, tudo que vocês tiveram, né? Todo o processo, igual quando vai fazer um bolo, é muito bom, faz um bolo, mas fica sobrando a panela suja, o garfo sujo, a colher suja. Tudo que se move tem um processo que parece uma confusão, parece uma contenda, parece algo que vai dar errado. Parece algo que está trazendo só aborrecimento, mas a parte delicada dos processos é o que contribui para Deus estruturar uma solução. E aí serve de combustível, né, de alimento para o futuro, alimento para a vida no processo do plano de Deus, no prosseguir dos propósitos do Senhor. Do Senhor. Assim como Jesus não foi em vão para a cruz, nós também não sofremos em vão. Todo o nosso sofrimento está estruturando bases de vida, e aquilo que parece que é para a morte está preparando uma solução de Deus. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações hoje, sabendo que Deus vai aproveitar tudo que existe em nós, porque Ele é soberano, Ele é sábio, Ele entende de todas as coisas e nós já estamos na mão dele. E maravilhoso é estar com ele nas mãos dele, porque ainda com dificuldade há misericórdia. Foi o que Davi disse. Amém? É bom cair nas mãos do Senhor, porque todavia ainda há misericórdia e há restituição nele. Então ele tem poder de reverter todas as coisas. Que Deus abençoe, um forte abraço, um ótimo dia e até mais. Olá, queridos, graça e paz, tudo bom? Vamos então à nossa comunhão do dia de hoje, devocional. Hoje, com Bíblia Online, os versículos de Salmo 73, 23 e Lucas 22, 42, 43. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante sobre o porquê Deus envia provação, né? Por que Deus envia a prova? Será que ele olhou assim lá de cima e disse, hoje eu estou a fim de provar
e hoje vai luta para esse, luta para aquele. Será que Deus é um Deus de um estilo pessimista, né? Aquele tipo de masoquismo que as coisas só vão dar certo se tiver muita dor, muito sofrimento, muito peso, e se ficar tudo assim difícil a ponto de, como uma circunstância de Paulo diz, nós estávamos navegando a ponto de perder as esperanças e praticamente achar que todos iríamos naufragar. Deus envia períodos de lutas assim, muitas vezes para despertar algo bem maior dentro de nós, mas a maioria das vezes e da forma de Deus trabalhar não é causando uma tensão, uma pressão demasiada constantemente na vida dos seus filhos. Em outras palavras, a vontade de Deus, o amor de Deus, não olhar para nós e dizer é só pela luta que vai conseguir continuar, eu vou por mais luta, mais dificuldade. Não é assim que funciona o desenvolvimento próprio, até cognitivo humano, né? Com luta, com pressão, você perde capacidade de raciocínio. Com opressão, você perde capacidade de desenvolvimento. Então, Deus não daria lutas para a gente simplesmente caminhar bem só à base de muita dor. Então, por que vem as lutas? Então, hoje o versículo diz, todavia, eu estou de contínuo contigo, estou ao teu lado, Senhor Deus. Tu me sustentaste pela mão direita. Dizendo que é Deus quem sustenta na maior das tribulações e tempestades. E em Lucas, a oração de Jesus: se queres, Pai, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Veja, a luta, ela não é um meio de via de ferramenta utilizada por Deus para ser na vida do ser humano constante. Porque em vez dela trazer crescimento, ela pode trazer destruição. O provérbio diz que a demasiada angústia e tristeza leva à loucura, ela não leva ao aprendizado. Então, de verdade, o humor de Deus ele não é tão ruim a ponto de tudo ser por meio de tristeza. Ele quer nos trazer também o motivo das provações. Qual que é o motivo, então, da provação? Se Deus permitiu algo que nos oprime, é porque aquela forma é a que vai nos chamar a atenção de conseguir enxergar bem qual é a saída que Deus está nos dando. Não é que Deus quis ser ruim ou trazer uma luta pesada sobre nós, não. É a ferramenta que vai trazer a solução. Às vezes ela tem que ser uma ferramenta mais tensa, né? O caminho de trazer o sangue puro derramado só seria por uma morte, só seria por uma cruz. E só seria por Jesus. Ninguém mais que morresse por alguém salvaria. Então, para cada propósito, pessoa e área, Deus tem um porquê de permitir aquela ferramenta, às vezes da dor, da tristeza. Mas não é que para tudo sempre é todo tempo na nossa vida luta. Jesus tinha a cruz do corpo para oferecer ao Pai, porque ele tinha o sangue para ser derramado na terra. Mas nós não foi chamado o nosso sangue. Foi chamada a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo para concordar com Deus, receber a forma dele, pensar e viver, e aquilo que é a mente dele, ele como cabeça, nós nos movemos, nós somos o corpo de Cristo e movemos as ferramentas dele na terra. E as ferramentas dele não é opressão. Então, por que Jesus ele estava orando ao Pai, dizendo, Pai, o Senhor sabe qual a ferramenta melhor. E o salmista, a mesma coisa, eu estou do teu lado, o Senhor pode fazer a diferença, mudar a circunstância. Porque as provas só vêm quando Deus precisa enfatizar algo que precisa corrigir e nós não conseguimos arrumar. Deus não manda a prova simplesmente para fazer a gente sofrer. Se algo está apertando, é porque Deus só está chamando a atenção para a gente despertar num assunto, numa área que precisa ali organizar mais. Quanto mais organização, mais multiplicação, mais providência de Deus.
Então, as questões, os desafios, eles estão conversando conosco uma mensagem de Deus, despertando-nos para alguma coisa funcional que Deus está querendo realizar para liberar bênçãos. Jesus só foi para a cruz porque era salvação, não era porque o pai estava mal-humorado e diz: não, a vida é pesada, você tem que viver o peso da vida. Não, é porque cada área precisa de um projeto e cada projeto precisa de um certo tipo de trabalho, de exercício, de esforço. E aquele projeto de salvação precisava de um sangue puro. Foi por isso que Jesus foi para a cruz, não é porque Deus é mal-humorado, cansado, é por ele, é só pelo meio da luta. Mas existe propósito no caminho do que Deus está fazendo, né? E ali Deus está dizendo: deixe eu arrumar o que precisa, porque eu estou organizando e mostrando aquilo que precisa ser agora ajustado. Se não foi antes, não tem problema, agora Jesus está ajustando, e esse é o melhor. Amém? Que Deus abençoe, um ótimo dia, e deixa eu parar aqui que a irmã Débora começa a falar, não para mais. Até mais, queridos, a paz. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Vamos então ao nosso devocional de hoje. Está em Bíblia Online, de Provérbios 3:34 e Lucas 22, o verso 24 a 26. Os versículos dizem assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Aqui nos fala sobre o efeito realmente da importância que Deus tem quando Ele coloca uma certa condução, uma direção na nossa vida, ou seja, alguém que esteja direcionando o nosso caminho, né? Uma autoridade ou alguém que está como acima de nós. Em todo lugar, em todas as áreas da nossa vida, nós temos pessoas que são como autoridades na nossa vida. A própria vida nossa, né? Ela está sujeita, toda alma, a palavra diz, à autoridade, aos acontecimentos. E Deus permitiu assim, tanto para o nosso equilíbrio quanto para a nossa paz. A autoridade não foi posta para a nossa contenda, né? Ela foi posta para a nossa paz. Mas muitas vezes essa ideia de verificar ou de pensar em uma ascensão, um lugar de status, de posição, as pessoas pensam que é para destaque. E de verdade Deus fez isso. Deus colocou pessoas, diz aqui, como o maior, que entre aqueles que se cuida, ele é como aquele que serve, ele é como o menor, aquele como Jesus que lavou os pés dos discípulos. Ou seja, para Deus, a essência de estar cuidando de algo, seja o que for que Deus confiou na nossa mão e nos deixou como autoridade, é para que a gente zele, né? É para que a gente realmente cause um efeito naquilo que nós estamos, de certa forma, cuidando. Então, não é a importância primária o destaque, mas sim o efeito da obra, né? Do verdadeiro cuidado. De certa forma, o status, a posição, né? Ela é cansativa, porque aqui diz, quanto maior é o destaque de alguém, mais ele tem que servir, mais ele tem que trabalhar, mais ele tem que cuidar, mais áreas, mais questões ele vai ter que realmente zelar diante de Deus com amor. Então é cansativo, né? Se as pessoas realmente entendessem isso, não brigava tanto por poder e posição, porque diante de Deus nós vamos responder por tudo que nós adquirimos nas mãos, né? Toda cadeira de autoridade que nós sentamos, independente do que fazemos, a área que estamos. Então, mas também isso nos motiva a entender que toda obra que está nas nossas mãos, Deus espera o bom fruto, né?
E Ele dará graça àqueles que são mansos, àqueles que cuidam com mansidão de tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Então, não vamos desistir daquilo que está conosco, nós vamos cuidar com carinho, porque o Senhor é aquele que tem uma recompensa guardada para todo aquele que em sua vida cuidar bem, porque Deus conta com ele, ok? Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.